A paralisação global por conta da pandemia não só congelou o turismo no Brasil, ela veio para escancarar um problema que já existia há muito, muito tempo. O que essa crise revelou sobre o potencial gigantesco que a gente sempre deixou na mesa? E mais importante, qual é o novo plano para finalmente despertar esse gigante? Bora entender isso? Para a gente entender o tamanho do colapso, a gente tem que começar com essa palavra do especialista Mário Beni. O turismo é retrátil. O que isso quer dizer na prática? Bom, ele encolhe, e encolhe muito, ao menor sinal de crise. Pensa bem, viajar não é um item de primeira necessidade, né? Então, quando a coisa aperta, é um dos primeiros gastos que a gente corta. E a pandemia, claro, foi o teste de estresse máximo para essa fragilidade toda. Ok, então vamos ter uma noção do tamanho real desse baque. O que aconteceu quando o mundo de repente apertou o botão de pausa? Olha que ironia. Antes da crise, lá em 2019, o problema era justamente o contrário. Era o over-tourism, o excesso de turistas. A gente está falando de mais de 1 bilhão de pessoas se movimentando pelo planeta. A Europa era o centro de tudo, mas o fluxo era intenso no mundo todo. E aí, de um dia para o outro, silêncio total. A gente foi do excesso de turismo para o esvaziamento completo. A aviação comercial, que é a espinha dorsal do setor, simplesmente foi desligada. Voos internacionais e corporativos zerados. Os voos domésticos foram reduzidos ao mínimo histórico, só para não deixar o país completamente isolado. Foi uma paralisia que ninguém nunca tinha visto. E é aqui que a gente chega no X da questão. A pandemia não foi a causa do problema do turismo no Brasil, ela foi o sintoma que deixou uma doença crônica bem visível. Um paradoxo que assombra o país há décadas. A gente tem um potencial turístico absurdo, mas os nossos resultados são consistentemente medíocres. Vamos colocar isso em números para a gente entender o drama. A França, sozinha, recebia 87 milhões de turistas internacionais por ano. O México, aqui do nosso lado, 32 milhões. E o Brasil, com toda a sua imensidão e diversidade, apenas 6,7 milhões. Sinceramente, esses números não fazem o menor sentido. E o mais chocante não é nem o número em si, mas há quanto tempo ele não muda. O Brasil está patinando nessa faixa de 5 a 7 milhões de turistas estrangeiros há mais de 20 anos. 20 anos! A gente simplesmente não sai do lugar. E claro, essa estagnação tem um preço, e ele é alto. Em 2019, a conta do turismo fechou com um rombo de 13 bilhões de dólares. Ou seja, a gente manda muito mais dinheiro para fora com os brasileiros viajando pelo mundo do que a gente atrai com os estrangeiros vindo para cá. É um vazamento de dinheiro constante. A crise meio que forçou todo mundo a encarar essa realidade de frente. E é a partir daí que começam a surgir as ideias para virar o jogo. Vamos ver o que está sendo proposto. A primeira parte da receita, a primeira grande sacada é: vamos olhar para dentro de casa. Se o mundo não pode vir até o Brasil por um tempo, então o brasileiro precisa redescobrir o Brasil. E olha o tamanho desse potencial que a gente tem aqui dentro. Em 2019, o turismo doméstico movimentou 87 milhões de pessoas no Brasil. Para se ter uma ideia, isso é o mesmo número de turistas internacionais que a França, o país mais visitado do mundo, recebeu naquele ano. O nosso potencial está aqui. E como é que se ativa esse mercado todo? A estratégia é bem prática. O projeto multidestino. A ideia é simples, mas muito poderosa. É focar em viagens mais curtas, de carro, para destinos mais próximos. Sabe, aquele bate-volta de fim de semana? Isso não só é mais seguro, como também espalha a renda e fortalece a economia de várias cidades pequenas e médias. Mas ok, fortalecer o turismo doméstico é fundamental. Mas não adianta só isso se a máquina que gerencia tudo isso não for consertada. A mudança mais profunda precisa ser na estrutura, no jeito de pensar a gestão do turismo no país. A grande proposta aqui é trocar de modelo. É sair de um sistema antigo, super centralizado em um Ministério do Turismo, que muitas vezes é lento, burocrático, para adotar o que as maiores potências do turismo no mundo fazem. Países como a França ou os Estados Unidos não dependem só do governo. Eles usam parcerias público-privadas, entidades ágeis onde quem entende do negócio, o setor privado, ajuda a ditar as regras e a estratégia. E o legal é que a gente nem precisa olhar para fora para ver que isso funciona. O Parque Nacional do Iguaçu é o nosso exemplo perfeito. Depois que a gestão foi concedida à iniciativa privada, o parque foi transformado. Deu tão certo que a própria empresa está bancando a duplicação da estrada de acesso, o que beneficia a região inteira. É a prova de que o modelo pode sim dar muito certo. Ok, então estamos falando de novos modelos de gestão, de olhar para dentro, mas tem um outro ator nesse jogo que já mudou tudo na última década, queira a gente queira ou não: as plataformas digitais.
Vamos ser sinceros, plataformas como Airbnb, iFood trouxeram uma conveniência absurda. Com o celular na mão, a gente planeja uma viagem inteira. Esse é o lado bom. Mas qual o efeito colateral? Centenas de agências de viagem fecharam. E mais grave, surgiram oligopólios globais que faturam bilhões no Brasil, mas a tributação sobre eles é super complexa, muitas vezes inadequada. É uma inovação que cria um dilema enorme. E agora, a gente chega ao pilar que deveria sustentar qualquer plano, qualquer estratégia, e que é talvez a nossa falha mais grave e mais básica. Pois é, essa pergunta parece até piada, né? Mas é exatamente o que acontece. Como é que se gerencia um setor que movimenta bilhões de reais com base em achismo? Sem dados confiáveis, qualquer plano é só um palpite. E o turismo brasileiro opera nesse escuro há décadas. A ferramenta que existe no mundo todo para resolver isso se chama Conta Satélite do Turismo. Explicando de um jeito simples, um raio-x completo do impacto real do turismo na economia de um país. E o mais inacreditável é que o Brasil não tem. Olha só a tabela, nossos vizinhos como Colômbia, Peru, Argentina, todos eles já medem o setor de forma séria. A gente, que se diz o gigante do continente, está para trás. Mas, felizmente, parece que a solução está vindo de baixo para cima. Uma nova rede, com mais de 40 observatórios de turismo espalhados pelo país, está unindo universidades e pesquisadores para finalmente começar a gerar os dados que o setor precisa desesperadamente para se profissionalizar. A crise, por mais dura que tenha sido, acabou jogando luz sobre as fraturas do nosso turismo, mas também apontou o caminho da cura. A grande pergunta agora é se o Brasil vai finalmente abraçar essas mudanças para transformar seu potencial imenso em realidade. O roteiro está traçado. Agora, a viagem precisa começar.